Olá, colegas tais! Vamos aqui para mais um vídeo importante a respeito da nossa carreira, né? Saiu aí um documento importante da CONIF, né, encaminhado aí pelo Fórum de Gestão de Pessoas, falando a respeito de como vai acontecer as mudanças na nossa carreira, confirmando algumas informações que a gente já tinha colocado para vocês nos vídeos anteriores, mas também colocando algumas preocupações aí com relação a alguns aspectos que o governo não está deixando muito claro como vai ser realizado o processo de transição. Então, vamos falar sobre essas questões de como vai ser a transição de carreira no decorrer do vídeo. Fique atento aí para não perder nenhum detalhe. Bem, primeiramente eu vou apresentar para vocês aqui o documento da CONIF, né? Que eles encaminham, né, a respeito do fórum, né, de gestão de pessoas que se reuniu lá em Brasília, né? E esse documento ele trata do dia 27 de março de 2025. E ele encaminha, né, orientações e entendimentos desse fórum de gestão de pessoas, né, das universidades federais e das instituições de ensino superior, né, a respeito do entendimento com relação à medida provisória, né? Então ele colocam aqui, né, que registra algumas pautas discutidas na reunião ordinária do Fórum de Gestão de Pessoas do CONIF, né, FORGEP-CONIF, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2025, na sede do CONIF em Brasília, reunindo dirigentes de gestão de pessoas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, né? Na oportunidade foram discutidos temas relevantes para a gestão de pessoas no âmbito das instituições da rede, com destaque para impactos e encaminhamentos decorrentes da medida provisória número 1286/2024, que é a medida provisória que altera a nossa lei do PCCETAI, né? A reunião contou com a participação de representantes do MEC e do MGI. Importante frisar essa questão da participação de membros do MEC e do MGI, né? Porque são aí as pessoas da parte do governo que vão definir exatamente como vai ser aí a questão da modificação da nossa carreira, né? E aí, na continuidade aqui das informações que são prestadas, né, eles colocam no que diz a respeito às alterações sistêmicas em virtude da medida provisória número 1286/2024, de acordo com as informações apresentadas pela representação do MGI na reunião, aí que vem as informações importantes, né, com relação a como vai acontecer a mudança da nossa estrutura de carreira, né? As folhas de pagamento dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 serão reprocessadas para cálculo automático dos valores retroativos, abrangendo as coisas que vão estar nessa próxima folha, gente. Remuneração, férias, auxílios e demais rúbricas de servidores ativos, efetivos e substitutos. Pagamentos realizados de forma automática também serão processados automaticamente. Então, aqui, na próxima folha nossa do mês de abril, que a gente vai receber no dia 2 de maio, vai ter as seguintes questões, né? Os retroativos, os pagamentos dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, eles vão ser reprocessados para cálculo automático dos valores retroativos. Então, esses retroativos a gente vai receber já nesse contra-cheque, né? Abrangendo remunerações, férias, para quem recebeu férias nesses primeiros meses do ano, os valores, né, que não recebeu o aumento de 9%, por exemplo, se você for nível E, né, e para os outros níveis, os valores correspondentes ao reajuste que a gente teve, isso vai ser acrescentado também nessa próxima folha, né? Os auxílios e demais rúbricas de servidores ativos, efetivos e substitutos, né? Pagamentos realizados de forma automática também serão processados automaticamente. Retroativos de progressões, né, e outros lançamentos que exigem intervenção manual deverão ser calculados e inseridos pelos próprios órgãos. Então, todas aquelas progressões, tanto a por mérito, que precisa de portaria, né, quanto a por capacitação,
que aconteceu depois de 1º de janeiro, essas precisam ser analisadas, no caso, pelas gestões de pessoas, e nesse caso, o pagamento ele vai precisar de ação da gestão de pessoas, lançamento manual, para depois ele cair em um contra-cheque futuro. Essas questões não vão cair nesse contra-cheque agora, né, de acordo com essas informações aí prestadas pelo MGI, né? E aí vem o reposicionamento funcional dos servidores será feito de forma automatizada sempre que possível, podendo haver necessidade de ajustes manuais pelas unidades de gestão de pessoas em casos específicos. Então, a mudança de tabela, né, de um modelo para o outro, ele vai ser feito de forma automática. Se precisar de algum pequeno ajuste para situações específicas, nesse caso, vai ser feito pelas gestões de pessoas. O que seria essa alteração? Essa alteração de posição, né, gente? Será o reposicionamento da estrutura antiga para a estrutura nova, né? A estrutura antiga, ele tinha esse formato aqui, ó. Essas aqui são as progressões por capacitação, né? E essas aqui são as progressões por mérito, né? Era a nossa tabela antiga. A título de exemplo aí, né? A gente pode pegar aqui a tabela antiga, uma pessoa que está na posição aí 409, por exemplo, né? Ela teve 3 capacitações, né? E 9 progressões por méritos. Ela simplesmente vai passar para o nível 12, né? Algumas pessoas já falaram até aí na internet, né? Que esses dados eles já estão disponíveis já no SouGov, inclusive, né? A pessoa simplesmente passou do 409 para o 12, e aí é essa transposição que está descrito aí na tabela, né? E tudo isso vai ser automatizado, viu, gente? O mais importante é saber que tudo isso aí vai ser automatizado e vai ser lançado diretamente pelo MGI. Depois eu vou falar um pouco mais sobre como isso vai acontecer. Então, ele coloca aqui que o reposicionamento funcional será feito de forma automatizada sempre que possível, podendo haver necessidade de ajustes manuais pelas unidades de gestão de pessoas em casos específicos. De forma já foi lançado lá e já está até no meu sistema, né? E aí eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo o que essa mudança vai representar, né? Em um primeiro momento, é uma mudança de formato de padrão, que muita gente não está entendendo. Eu vou explicar isso melhor quando a gente acabar o documento aqui, para que vocês entendam esse aspecto aí dessa mudança automática já realizada já na nossa ficha funcional, tá? Vamos lá, então vamos continuar aqui vendo o documento, que a gente olha tudo, depois a gente vai falando mais detalhado de cada questão, né? Os pagamentos de valores lançados manualmente poderão levar de 1 a 3 folhas de pagamento, a depender das especificidades e da capacidade operacional de cada instituição. Ou seja, a tendência é que as instituições maiores, que precisam fazer muitas modificações e não tenham tanta capacidade operacional nas suas ProRHs, elas demorem aí na faixa de 2 ou 3 contra-cheques até estabilizar tudo, até que esteja tudo certo, né, para todos os servidores. As instituições menores e que têm uma capacidade operacional maior, pode ser que isso seja realizado aí em 2 folhas de contra-cheque, essa é a próxima, né? Então isso vai variar de instituição para instituição, de acordo com o documento encaminhado aí pelo Fórum FORGEP, né? E aí, no que se refere ao incentivo à qualificação, a migração de incentivo indireto para direto será feita pelo órgão central. Então as pessoas, né, já vão ter essa modificação aí feita já pelo próprio MGI, né? Contudo, poderão ser necessários ajustes manuais, né, caso haja inconsistência nos cadastros. Essa mudança ela já vai ser feita pelo MGI. Provavelmente essas pessoas já vão receber esses valores retroativos referente a essa questão aí do incentivo à qualificação indireta, que vai passar para ser direto como a conquista da greve, né? Mas pode ser que por questão de cadastro tenha a necessidade de intervenção aí por parte das gestões de pessoas, né? Fazer alguma modificação no cadastro para que isso seja efetivado em alguns casos específicos. De forma geral, já vai ser migrado já de uma vez e aí já vai receber um aumento, bem provavelmente, no próximo contra-cheque, de acordo com o documento, né? Vamos lá para o restante do documento. Não haverá pagamento
por meio de folha suplementar, que era um pedido aí que foi realizado pelos fóruns que representam os servidores públicos, né? Eles decidiram não fazer desse modo, né? E aí, no que diz respeito às alterações ocorridas na Lei 11.091/2025 ao longo da reunião, o FORGEP se debruçou sobre a minuta de resolução elaborada pela Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, a CNSC, né? Responsável por regulamentar aí os aspectos relacionados ao termo de acordo de greve, né? Que apresenta entendimentos acerca do reposicionamento e desenvolvimento da carreira dos técnicos administrativos em educação. Nesse sentido, o FORGEP deliberou pela aplicação dos artigos 1 a 5 e 8 a 11 da minuta após a sanção da Lei Orçamentária Anual, considerando a inexistência de dúvidas jurídicas quanto à aplicabilidade desses dispositivos, que se referem à progressão por mérito, interstícios de avaliação e incentivo à qualificação. Em relação aos artigos 6º e 7º, os dirigentes corroboram com o entendimento da CNSC e do MEC, né? Eles entendem, esses artigos aí são os artigos que falam sobre aceleração, né? E as regras de transição da aceleração. Eles concordam, o FORGEP concorda com aquilo que foi discutido pela CNSC e que está na minuta de resolução da CNSC. Entretanto, eles deixam claro que devido à existência de divergências de interpretação das instâncias superiores quanto à aplicabilidade do tema, o FORGEP irá monitorar as discussões nas próximas semanas, com vistas a uniformizar a aplicação do dispositivo nas instituições. Reiteramos o nosso compromisso com o fortalecimento da gestão de pessoas no âmbito da rede federal e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Então, trocando em miúdos esse documento aqui, pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui, ó, cada um dos pontos que eles elencaram na minuta encaminhada pela CNSC para a questão, a resolução aí com relação aos pontos da greve, né? Então vamos lá. Essa daqui é a minuta de resolução, né? E aí, os pontos de 1 a 5, eles concordam e já vão aplicar de uma vez, né? Que o artigo 1º, por exemplo, ele estabelece as orientações sobre procedimentos a serem observados, né? O artigo 2º, ele fala com relação aos 19 padrões, que é aquela mudança que eu apresentei para vocês, né? A gente sai de 16 padrões de progressão por mérito e 4 por progressão por capacitação para uma malha única com 19 padrões de vencimento, né? O reposicionamento decorrente da transformação dos níveis de capacitação e da verticalização da carreira de que trata o anexo ocorrerá de forma automática pelos sistemas estruturantes, conforme o documento da FORGEP também colocou, né? Sem necessidade de abertura de requerimento de processo pelo interessado, com efeitos financeiros condicionados à vigência da Lei Orçamentária Anual, que só precisa de sanção, né? E vai retroagir desde 1º de janeiro, né? O artigo 4º, né, fala sobre a questão da progressão por mérito, né? A progressão por mérito também vai ser aplicada, né? Ela será concedida a cada 12 meses ao invés de 18 meses, né? E aí foi colocado que aqueles meses que sobrarem nessa eventual progressão por mérito do ano anterior, isso vai ser considerado para uma próxima progressão, né? Aí coloca aqui essas informações, né? O saldo restante, né, vai ser utilizado para a concessão seguinte. Isso, o entendimento de do fórum, né, das PROGEPs é esse. Então isso vai ser aplicado da forma que está aqui, né? Os pontos que não foram, né, não foram de acordo com o documento aqui, os artigos, né, que eles têm dúvida, que eles aguardam manifestação, né, resolução aí por parte da CNSC, né, da CNSC já teve, no caso, eles aguardam a resolução por parte do MGI, né, para confirmar a informação com relação às acelerações por capacitação. O MGI precisa confirmar isso, o MEC, a CNSC-MEC já definiu que será assim. Teve concordância do próprio MEC, mas o MEC repassou esse documento para o MGI
e o MGI até hoje não deu resposta com relação a essa questão da aceleração por capacitação, essa aceleração automática para quem já fez 3 capacitações terem direito aí a 3 progressões, né? Além das 3 que ele já teve no decorrer da carreira. Então aqui vocês podem ver que no documento da FORGEP, essa questão dos artigos 6º e 7º, os dirigentes corroboram com o entendimento da CNSC, né, do MEC. No entanto, devido à existência de divergência de interpretação das instâncias superiores quanto à aplicabilidade do tema, o FORGEP irá monitorar as discussões nas próximas semanas com vistas a uniformizar a aplicação do dispositivo nas instituições. Como eu disse para vocês, esses artigos 6º e 7º falam exatamente da aceleração da progressão por capacitação, né? E na minuta de resolução encaminhada pela CNSC, né, o artigo 6º ele fala que a aceleração da progressão por capacitação é a mudança de padrão de vencimento decorrente da obtenção do servidor de certificado em programa de capacitação, né, e explica, e a concessão deverá considerar algumas diretrizes, que é o ponto que coloca a questão das acelerações automáticas, que aquelas pessoas que já tiveram aceleração no decorrer da carreira, né, eles poderiam ter essas acelerações, 3 acelerações somadas às 3 que ele já teve, para que ele chegue ao teto da carreira com 15 anos, né? Esse ponto ele não foi ainda batido o martelo por parte do MGI. Há uma cobrança da categoria da FASUBRA, né, para que isso seja formalizado, mas até o momento o MGI ainda não formalizou. A MP ela é muito clara de que a gente teria direito a essas acelerações, né, essas 3 acelerações, para quem já fez 3 capacitações e avançou essas 3 capacitações na carreira. A MP ela deixa muito clara que a gente teria direito a mais 3 automáticas, mas o MGI não confirmou isso até o momento e a gente pressiona, né, tem que pressionar o MGI para que ele formalize isso, mas até então o MGI ainda não formalizou e esse ponto aí o FORGEP ele não vai, decidiu, né, que não vai aplicar ele de forma automática, vai acompanhar essa resolução aí por parte do MGI para que eles tomem as providências de acrescentar, né, essas acelerações, caso o MGI defina que esse é um modelo que ele vai acatar, né? Porque a regulamentação, de acordo com o próprio termo de acordo de greve, ela deve ser feita pela CNSC-MEC. A CNSC-MEC, com participação de membros do MEC, né, que representam o governo, foram favoráveis a esse entendimento. Mas aí chegou lá no MGI e o MGI não deu uma resposta até o momento, só para deixar bem claro para vocês o ponto que ainda está tendo dúvidas ainda, né? Então, assim, esse vídeo aqui era para passar essas informações com relação a essa reunião do FORGEP, né? E explicar para algumas pessoas o que representa essa questão dessa mudança que já ocorreu e a possível mudança que pode vir se essas acelerações forem aprovadas pelo MGI, né? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui um ID da FASUBRA, que ele mostra a tabela, né? Porque tem muita gente com dúvida com relação a essa tabela e com relação ao que já foi modificado já no nosso SOGOV, né? Então é bom deixar claro para vocês o que isso representa de modificação, né? Então vamos lá. A tabela é essa daqui, né? Eu peguei aqui do nível D, que é o maior número de servidores, né? E aí a tabela ela tem a transição de como é que isso vai ocorrer, né? Em 2025 a gente vai receber esses 9% de aumento, né? Mais o STEP que vai sair de 3,9% para 4%, né? Então é essa tabela aqui que a gente vai ter, né? Então pegando um exemplo aqui, ó, um exemplo hipotético de uma pessoa que está aqui no 409, por exemplo, ele vai passar do 409 automaticamente para o 12,
Ali, ó, igual ali na tabela. E aí vocês vão ver que não vai ter modificação nenhuma com relação à remuneração dele. A mesma remuneração que ele tinha no nível 9, 409 no caso, ele vai ter no nível 12. Mesmo padrão, não vai mudar nada na questão da remuneração. E isso é uma questão que eu gostaria de deixar claro para todo mundo que está assistindo esse vídeo, porque tem muita gente com dúvida, mas eu mudei do 9 para o 12, então eu vou ter aumento. Inicialmente, nesse contra-cheque, ninguém vai ter aumento devido à aceleração, né? E se não vai ter aumento devido à aceleração, você simplesmente vai migrar, né, da tabela antiga para a tabela nova e conservar a sua remuneração do mesmo jeito que estava antes. Então isso não vai mudar. Para essa tabela agora, isso não vai mudar. Quando isso pode vir a mudar? Quando isso pode vir a alterar? Se o MGI definir, né, acatar aquilo que foi decidido pela CNSC e, por exemplo, dar as 3 acelerações que a gente tem direito de acordo com a MP, a forma que a MP foi escolhida deixa isso muito claro, aí sim vai ter uma variação, né? A gente vai mudar de padrão e aí a gente vai sair desse padrão 12 aqui, a gente vai pular automaticamente para o padrão 13, para o padrão 14 e para o padrão 15. Aí, nesse caso aqui, a gente vai ter uma mudança aí nos valores remuneratórios, né? Que é o que a gente está correndo atrás aí enquanto categoria, né? Porque a gente precisa vamos dizer assim, desse ajuste, né? O termo correto seria transição. A gente precisa dessa transição, porque senão, quando as pessoas que entrarem depois, elas vão levar uma vantagem com relação àquelas que já estão na carreira, porque elas vão aposentar antes, né? Elas vão chegar no teto, quer dizer, aposentar não, chegar no teto bem antes daqueles que já estão na carreira. Então, para ficar igual e para ficar justo, teria que ter essa transição, né? Essa regra de transição para a questão das capacitações, né? Aceleração por capacitação. E aí, nesse sentido, a gente teria que ter direito a essas acelerações por capacitação também, né? E aí iria mudar, de certa forma, consideravelmente aí, o nosso vencimento básico, né? E o nosso padrão de vencimento. Então, para deixar bem claro, no momento a gente mudou apenas da tabela anterior para a tabela nova. A mudança efetiva com ganhos, né, de padrão de vencimento ocorrerá apenas em um segundo momento, caso a gente tenha direito à aceleração por capacitação. E aí, nesse caso, para quem tem 3 capacitações, a gente pularia 3 níveis, do 12 para o 13, do 13 para o 14 e do 14 para 15, né, ficando com um padrão de vencimento maior. Espero que tenha ficado claro aí a exemplificação, né? E assim, são essas as informações que eu gostaria de passar para vocês, assim, de maior relevância, né? A gente espera que o governo acate aquilo que foi definido pela CNSC, porque aquilo que foi definido pela CNSC é aquilo que está no termo de acordo de greve, né? Então, se ele não acatar, ele já está quebrando o acordo de greve, né? E que a gente tenha direito a essas acelerações aí, porque seria muito injusto, né, que a gente não tivesse essas acelerações, que vai beneficiar aí boa parte da categoria que está aí no meio da tabela. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem lançar aí nos comentários, né? Eu vou deixar aqui também o link do meu canal, né, do meu grupo no WhatsApp, vou deixar também no Telegram, se vocês quiserem entrar lá para trocar uma ideia e tirar eventuais dúvidas, eu estou lá à disposição para a gente poder conversar a respeito, né? E peço àqueles que ainda não se inscreveram no canal que se inscrevam no canal aí direto ao ponto podcast, que a gente vai lançar novos vídeos sobre as carreiras e o funcionalismo público de uma forma
geral em alguns vídeos, né, sobre contexto político e tudo mais, aí que a gente tem trabalhado aí no decorrer do canal, no decorrer dos últimos meses, tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado a compreender aí o que está acontecendo, né? A mudança que aconteceu no SOGOV, como eu disse, não teve alteração remuneratória além daquelas que estavam previstas, que são os 9% mais os 4% de STEP, né? E os retroativos que vão ser pagos, mas assim, efetivamente, de vencimento básico, essas modificações elas vão vir mais depois aí, se a gente tiver direito às acelerações, tá? Pessoal, qualquer dúvida estou à disposição. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.